A paz do Senhor, povo de Deus, você aí em casa, a paz do Senhor. Deus seja louvado por mais um dia estarmos aqui para falarmos da sua parte. Antes de mais nada, vamos orar ao Senhor, vamos consagrar esse momento de exortação, de pregação na mão do Senhor. Oremos ao Senhor. Bendito seja o teu nome, o teu reinado jamais terá fim. Yehoshua Amashia, nós te agradecemos. Queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra, fale aos nossos corações, nos dá uma nova direção, abençoe as nossas vidas, envia a Tua palavra e nos sara das nossas necessidades. Senhor, graças nós te rendemos. Todo espírito, ó Pai, que vai tentar impedir qualquer ouvinte, em qualquer lugar, de receber essa santa semente que queremos lançar, seja repreendido em nome de Jesus. Eu entro em cada lar declarando o sangue de Jesus Cristo. Eu entro em cada lugar declarando o sangue de Jesus. Assim oramos com fé. Amém. Deus seja louvado, meu irmão. Deus te abençoe. Queremos então partilhar aquilo que é a palavra do Eterno Santo Deus. Vamos começar abrindo as nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo 15 a 20. Colossenses, repito, um livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 15 a 20. Diz assim a constituição do céu, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20 e último. E que havendo por ele feito paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Palavra do Senhor. Amém? Esse é um texto muito forte. Queremos falar hoje a respeito da suficiência de Jesus. Queremos falar hoje a respeito da suficiência de Cristo, da pessoa de Cristo Jesus. Meu amado, o texto que nós acabamos de ler, da autoria do apóstolo Paulo, falando aos irmãos em Colosso e encorajando, mostrando a supremacia de Jesus Cristo, é tão atual para os dias de hoje. Estamos vivendo hoje, está datada como dia 6 de maio de 2020, estamos num período de pânico, de tristeza, num período de assombração, as pessoas assustadas, não sabendo o que vai ser, as pessoas tristes porque casamentos foram adiados, pessoas tristes porque muitos perderam emprego, estão sem salário, estão desanimados, para como se não bastasse, ainda temos essa assombração, essas informações de demônios que vão andar pela rua, que vão matar pessoas, temos a assombração de que parece que o mundo vai terminar e as coisas todas vão acabar. Parece que Satanás tem tanto poder assim, parece que o poder de Satanás está superior ao poder de Deus, parece que o nome de Jesus está a perder o seu efeito, as pessoas estão perdendo ou esquecendo quem é Jesus, estão esquecendo qual é o poder que Jesus tem, qual é o poder que as pessoas que creem em Jesus também carregam. Então Deus colocou uma mensagem no meu coração para falar a respeito da suficiência de Cristo, suficiência de Jesus. Você pode dizer amém aí em casa? Amém, aleluia. O que é suficiência? O dicionário Android define suficiência como qualidade do que é suficiente, do que satisfaz plenamente, aquilo que basta, aquilo que é pleno. Isto é suficiência, né? Quando falamos de suficiência, estamos a falar daquilo que é suficiente. Quando alguém serve no teu prato e ele pergunta, chega, você fala, não, é suficiente. Ou seja, para o meu tamanho, isso
basta. Quando você bebe água, alguém pergunta, posso acrescentar? Você diz, não, é suficiente. E nós queremos falar da suficiência de Jesus em vários pontos. Da suficiência de Jesus para a nossa salvação, da suficiência de Jesus para a nossa própria segurança, da suficiência de Jesus para todas as coisas. Queremos falar que Jesus é suficiente. Que quando você tem Jesus, você tem o mais importante. Quando você tem Jesus, você tem o que você precisava. Amém. Amém, glória a Deus. Amados no Senhor, o diabo sempre tenta desviar a atenção das pessoas para não compreenderem aquilo que é mais importante. O diabo sempre tenta confundir o ser humano para não compreender aquilo que ele é e aquilo que Deus é e aquilo que o homem se torna quando recebe Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amado, entenda algo super importante. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está a descrever a pessoa de Jesus. E ele, a primeira coisa que ele fala no versículo 15 é que ele é a imagem do Deus invisível. Amém. Algo extraordinário. Você pode entender, o Deus que no Antigo Testamento não era visto, o único que conseguiu ver era Moisés, ver as costas dele, mas não viu ele na sua plenitude, né? Você pode ver no Antigo Testamento Deus a fazer milagres, profetas ouviam Deus, mas ninguém tocava nele, mas ninguém via, ninguém conseguia saber o lugar onde ele estava. Ninguém, às vezes até na interpretação da sua palavra, havia erros, havia falhas. Por causa da má interpretação da sua palavra, muitas heresias foram introduzidas no meio do povo de Deus. Mas então Deus, decidindo acabar com toda essa situação, a palavra declara que ele se humilhou a si mesmo, achou-se na forma de homem. Estou a citar Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 15 versículo 5 até o versículo 8. Deus se diminuiu, se tornou ser humano. E quando você via Jesus, você está vendo a pessoa de Jeová. Paulo está falando que Jesus é a imagem do Deus invisível. Se você quer saber quem é Deus e como é Deus, você olha para Jesus. Jesus é a impressão dos pensamentos de Deus na terra. Jesus mostrou, quando uma mulher era apanhada de adultério, o que era feito? Pegavam em pedra e apedrejavam, matavam. Mas quando Jesus apareceu, ele mostrou qual é a plena vontade de Deus, né? E quando as pessoas tinham fome, Jesus multiplicava. Você pode ver que Jesus amava as pessoas e não queria que elas passassem fome. Então Jesus é a representação. Paulo fala, é a imagem do Deus invisível. Quando você fala com alguém por telefone, por redes sociais ou qualquer outro meio, você vai falando, você vai falando. Pessoal, irmão ou jovem, eu ouço a tua voz, mas eu não conheço a tua imagem. Então você envia foto. Aquela fotografia é a representação da tua imagem invisível que você só ouvia falar. No Antigo Testamento, as pessoas ouviam falar da voz de Deus, sabiam o que Deus queria, mas não conheciam a imagem dele. Então a Bíblia vai dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível. Isso é uma notícia maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, fique sintonizado. E versículo 16 ele vai falando, porque nele foram criadas todas as coisas. Versículo 16 fala que em Jesus foram criadas todas as coisas. Há quem diga que Jesus é criação. Jesus não é criação, ele na verdade é o Criador. Versículo 16, a Bíblia diz que nele, ouve, não é só por causa dele, mas é nele, em Jesus. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, debaixo da terra, quer visíveis, quer invisíveis. Significa, em Cristo o oxigênio foi criado, em Cristo as águas foram criadas, em Cristo todas as coisas que existem foram criadas. Paulo diz que nele foram criadas todas. Não é a palavra do servo bênção, é a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Você pode ver quem é Jesus. Jesus não é a força ativa de Deus. Jesus não é um ser qualquer. Jesus é o Criador de todas as coisas. Nele, dentro dele, por causa dele, na matéria dele, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 17, Paulo vai falando, porque ele é antes de todas as coisas. Ou seja, antes de qualquer anjo no céu existir, antes de qualquer querubim, serafins, arcanjo, 24 anciãos, 4 seres viventes, antes de toda a eternidade, ele já via. Ele é antes de todas as coisas. Você pode compreender que tipo de ser nós estamos a adorar?
Você pode compreender a grandiosidade da pessoa de Jesus Cristo, que não é um ser qualquer. Você não encontra ninguém com essas qualificações. Nenhum adjetivo qualifica qualquer pessoa que apareceu e reivindicou sobre si a adoração. Ninguém recebe essa conotação que ele é antes de todas as coisas. Eu gosto de falar que Deus não é eterno, né? Deus não é eterno. Deus é Pai da eternidade. Em Isaías 9:6 a Bíblia lhe chama de Pai da eternidade. Pai é aquele que gera, Pai é aquele que dá origem. Significa que se Deus é Pai da eternidade, quem criou a eternidade é Deus. Quem criou a eternidade é Deus. Se Deus criou a eternidade, significa que Deus não é eternidade. Deus é o criador da eternidade. A eternidade teve o início, mas Deus não tem início. Deus não nasceu, somente vive e não morre. Não é o tempo que conta Deus, é Deus que conta o tempo, porque Ele é antes do tempo, Ele está além do tempo. O tempo um dia vai acabar, mas Ele permanece. Você pode falar aleluia. Ele é antes de todas as coisas. Antes do diabo ele já via. Antes da doença ele já via. Antes da pobreza, antes da destruição, antes desse mundo. Ele é antes de todas as coisas. Ele viu todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E versículo 17 termina dizendo: todas as coisas subsistem nele. Ou seja, ele além de ser criador, ele é o mantenedor. Ou seja, ele é o sustentador. Se tudo existe, ele é que sustenta, ele é que aguenta. Nessa igreja onde nós estamos, o que segura essa igreja são os pilares, são os alicerces. Então a Bíblia diz assim, que ele apenas não criou, mas ele é que mantém, ele é que segura. Se o mundo não acaba, se o céu não desaparece, se o mar não destrói a terra, se o universo não acaba, a Bíblia diz que ele é o sustentador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Se ele sustenta o universo, não vai sustentar a tua família. Se ele sustenta o universo, não vai sustentar a sua igreja. Se ele sustenta o universo, não vai sustentar a tua carreira. Ele segura todas as coisas na sua mão. Jesus é suficiente. Diga comigo, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Aleluia. Enquanto você declara isso, que você seja abençoado e que essa suficiência entre na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, eu também queria falar, você pode continuar a ler o texto em casa, mas eu queria falar de pelo menos 4 pontos rapidinho para que você possa ter noção daquilo que é a suficiência de Jesus. Eu queria falar que Jesus é suficiente para a nossa salvação. A palavra salvação do grego, que é sotéria, né? Quando em teologia estudamos soteriologia, a doutrina da salvação, que vem explicando o que é tirar alguém do perigo. Por que Jesus é nosso salvador? Porque ele nos tirou do perigo, né? Salvação, salvar alguém, tirar alguém do perigo. Qual é o perigo que o homem tinha? Grande pergunta. Por que ele é chamado de salvador? Jesus é o nosso salvador. Na verdade, ele é o suficiente salvador. Em Cristo Jesus nós fomos salvos. Estávamos perdidos. Você pode ler Isaías 53. Estávamos perdidos como ovelhas sem pastor. Estávamos no pecado, na miséria, na prostituição. Olha, o pecado é como uma dívida contra Deus. Quando você comete um pecado, você está a transgredir a lei de Deus. Quando você fala aquilo que Deus não agrada, quando você faz aquilo que não agrada ao Senhor, quando você anda nos caminhos que não agrada a Deus, é um pecado contra o Senhor. E é uma dívida, só que é uma dívida que nenhum ser humano consegue pagar. É uma dívida que nenhum homem no céu, na terra, nenhum homem consegue pagar. Então Deus ofereceu alguém em nosso lugar. Essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus foi oferecido por causa de nós. Jesus pagou a nossa morte. Ou seja, aquilo que é conhecido como a doutrina da substituição, né? E a Bíblia fala muito sobre isso. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado em nosso lugar para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Colossenses 3:13. A Bíblia fala que aquele que não... Cristo se fez maldição em nosso lugar para que nele fôssemos bênção. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Você pode ver 2 de Coríntios, capítulo 8, 9. A Bíblia diz assim que ele se tornou pobre em nosso lugar para que nele se tornássemos ricos. Jesus substituiu o nosso lugar de condenação. O lugar de condenação que era para nós, ele substituiu. Ele recebeu a culpa. Você está na prostituição, você está na droga, você está no adultério, você já traiu a tua mulher tantas vezes que você já não consegue, você é desobediente aos teus pais, você está numa vida
cheia de confusão e bagunça. Jesus é suficiente para te tirar dali. Você não está tão distante que Jesus não possa te alcançar. Você está desorientado sem saber o que fazer. Ele é suficiente para perdoar os teus pecados. Esse peso de consciência que você carrega, porque você tirou gravidezes, porque você roubou na empresa. Jesus, ele é capaz de receber sobre si o teu peso. Diz a palavra, Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes aliviarei. Jesus declara que ele alivia. Estás cansado de quê? Jesus é suficiente para te salvar, é suficiente para te levar no céu, é suficiente para escrever o teu nome no livro da vida. Quando uma pessoa está em Cristo, ele se torna filho de Deus. Você recebe adoção por causa de Jesus. Jesus te adota na família de Deus. Jesus substitui o lugar de maldição. Por isso eu não aceito maldição, o espírito de limitação na minha vida, não aceito. Porque Jesus quebrou as limitações. Na minha família o diabo declarou que ninguém pode casar. Eu tenho que casar em nome de Jesus Cristo. Amém. Se o diabo decretou que ninguém pode avançar, não. Eu sou livre em Jesus. Jesus nos deu libertação, nos fez livre. Eu sou livre na pessoa de Cristo, porque Ele é suficiente para a nossa salvação. Ele é suficiente para a nossa libertação. Ele é suficiente para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é suficiente para a nossa salvação. Você está no pecado, está no erro, Ele é suficiente. Diga glória a Deus, irmão, diga aleluia. Você que está carregado de doenças, de enfermidades, Jesus é suficiente. Ele é suficiente para salvar a tua alma. Se você morrer, eu não estou em pânico por causa do coronavírus, porque eu sei o meu viver é Cristo, e se eu morrer é lucro, é descanso. Só fica apavorado com a morte quem não tem o passaporte garantido para o céu. Eu que tenho o passaporte, não fico atrapalhado por causa do avião que vem. Só se o avião vier, eu sei que ele me leva no meu destino, porque eu tenho passaporte, e Jesus é aquele que dá o passaporte para o céu. Amém, glória a Deus. Eu queria falar também que Jesus é suficiente para a tua segurança. Muita gente preocupada com segurança. Deixa eu te dizer, a melhor segurança que você possa ter nesta vida está em Jesus Cristo. Ele é suficiente. Ele é segurança como? Irmão, a Bíblia declara no livro de Salmos 128, versículo 1, Davi diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os seguranças, ou em vão vigia a sentinela. Todos os dias antes de dormir, quando estou em casa com a minha esposa, eu na oração digo assim: eu tenho certeza que guarda esta casa não são as portas, não são as fechaduras, não é o cadeado. O que guarda esta casa é a pessoa de Jesus. Irmão, eu durmo em paz porque eu sei que Deus envia anjos na porta, anjos no teto, em todos os lugares, porque quando eu estou em Cristo, eu estou salvo, eu estou seguro. Jesus é minha segurança. Quando eu estou num táxi ou num carro, e o carro faz como se tivesse acidentado, eu fico em segurança. Posso ficar assustado, posso de alguma forma temer como humano, mas eu sei que Jesus é a minha segurança. Eu não ando com medo de ver gato preto, eu não ando com medo de ver gato branco. Eu não preciso disso. Jesus é suficiente para a minha segurança. Eu tenho anjos em cima, anjos embaixo, anjo na esquerda, na direita, porque a palavra declara que os anjos do Senhor acampam em redor daqueles que temem ao Senhor. Ele é a minha segurança. Ele é a minha segurança. Jesus me dá segurança. E toda pessoa que não tem segurança anda apavorada, anda com medo, anda assustada, anda olhando nos cantos. Jesus, e se você lá em casa já é crente e você não tem a noção da segurança, olha, irmão, depois da salvação algo incrível é a segurança, é ter certeza de que eu não marco passo sem que Deus esteja comigo. Antes de eu marcar um passo, primeiro o sangue do Cordeiro purifica. Eu não tenho medo de andar na rua, me apanhar em areia para me fazerem trabalho de macumbaria. Se algum quimbandeiro segurar aquilo que é a pata dos meus pés, ele vai queimar, porque eu sou fogo, filho do fogo. O fogo do Espírito está sobre mim. Eu não tenho medo. Davi fala: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Tens medo do mês de maio? Tens medo dos demônios que vão bater a porta? É porque você ainda não está na segurança. Você não conhece a segurança. Quem pode livrar a tua casa de incêndios é Jesus. De incêndios elétricos, incêndios com gás é Jesus. Eu sei que eu estou a te dizer. Eu aproveito aqui um minuto para contar um testemunho.
Eu estava em casa e na sala com a minha esposa das 15 horas. Quando tocou 18 horas, nós saímos para a cozinha. Encontramos a boca do fogão aberto, mas não cheirava gás. Ficamos assustados. A minha esposa disse que eu me lembro que eu fechei, eu não deixei isso aberto. Então, como vimos que não cheirava gás, pensamos que o gás saiu todo e terminou, que já nem cheirava gás. Irmão, mexemos na botija e a botija estava cheia. O líquido estava lá, mas como é possível? Então deduzimos que a boca estragou. Irmão, fechamos a boca, pegamos um pano, começamos a sacudir para ver se fazer se o gás se desconcentrasse no ar para não causar incêndio. Depois de sacudir, pegamos o fósforo elétrico, ligamos novamente a boca e acendeu normalmente. E ficamos a nos perguntar, mas como é que é possível? Isso ficou mais de 3 horas aberto e não saiu gás, mas agora está a sair gás. O que aconteceu? É claro que Yeshua Mashiach colocou a sua mão. É claro que Jesus impediu de acontecer incêndio. É claro que Jesus disse que esses são meus e neles ninguém toca. Aleluia! Quando você tem Jesus, você está seguro nele. Em último lugar, eu vou te dizer que Jesus é suficiente para tudo. É suficiente para o teu casamento, é suficiente para a tua vida profissional, é suficiente para tudo. Coloca os teus olhos em Cristo. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Ele é suficiente para tudo. Irmão, se eu ando na rua por causa dele, se eu respiro por causa dele, o que é que o homem é? O que o homem é? Vai aqui no Hospital Maria Pia, vai na morgue. Eu entrei lá apenas uma vez. Irmão, aquilo é terrível. O homem tem valor enquanto está vivo. Pessoas que eram grandes delinquentes, grandes empresários. Você vê os seus corpos estendidos como se não fosse nada nessa terra, porque o homem só tem valor enquanto está vivo. Mas quando você tem Jesus, irmão, Jesus é tudo. É tudo. Olha, o céu só é bom porque Jesus estará lá. O céu só vai cuidar porque Jesus estará lá. A Bíblia declara que Ele é a lâmpada que vai iluminar os céus. Se Jesus não estiver no céu, o céu vai ficar escuro. Jesus é suficiente para ti. Jesus é o Pai está nele e os três são um. E a Bíblia declara que Ele está sentado à direita do Pai. Muita gente pensa que no céu tem 3 tronos: o trono do Pai, o trono do Filho e o trono do Espírito Santo. Não, lê Apocalipse capítulo 5, você só vai ver um trono onde o Pai está sentado, onde o Cordeiro também está sentado. É um mistério que vamos falar no outro dia. A palavra de Deus, quando fala à direita, está se referindo no lugar de mais alta honra. Se você vê aqui onde eu estou, a minha direita é onde sentam os servos. A direita é o lugar de honra. Para acabar a dúvida, você conversa com qualquer militar das Forças Armadas Angolanas, ele vai te dizer que todo militar, quando está a andar, o mais graduado sempre fica no lado direito. O mais graduado. Se um sargento, um tenente estiver a andar, o tenente fica sempre à direita. Se você perceber no táxi, os militares procuram sempre se sentar à direita do motorista, nunca no meio, porque eles são os que têm cultura militar. Eles são instruídos na ordem unida que a direita é lugar de honra, é lugar. Na cama, normalmente o marido dorme à direita, a esposa dorme à esquerda, porque direita é lugar de honra. Quando a Bíblia diz que Jesus está na direita do Pai, intercede por nós, está no lugar de mais alta honra. Não tem anjo que se assenta em cima na direita do Pai. Ele está sentado na mais alta honra. Jesus falou: credes em Deus, credes também em mim. A religião que fala apenas, não, acredita apenas em Deus, eu só acredito em Deus, não acredito em Jesus, não vale. Acreditar apenas em Allah, sem Jesus, não vale, porque não tem como chegar a Deus sem passar em Jesus. Não tem como chegar ao Pai sem passar no Filho. O Filho é a ponte. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não adianta acreditar em Deus se você não tem Jesus. O céu é para a noiva do Cordeiro. O céu é um presente que Deus preparou para oferecer na noiva do Cordeiro. Então tudo está em Cristo. Jesus é suficiente, meu irmão. Eu estou a terminar essa palavra. Se você não tem Jesus no teu coração, aí em casa onde você está, abra o teu coração, crê no Senhor Jesus. Jesus é tudo o que você precisa. Ele é tudo, meu irmão. Quando você menciona Jesus, os demônios têm que fugir. Quando você menciona Jesus, os demônios têm que ir embora. Quando você menciona Jesus, Ele causa paz. Quando Jesus entra numa vida, Ele organiza, Ele dá direção, dá propósito. Jesus é todas as coisas que você precisa. Então, antes de terminar, eu quero fazer uma oração.
uma oração, vamos orar, fecha os teus olhos ali mesmo, vamos orar. Pai da glória, eu te louvo porque o Senhor é bom e é suficiente. Jeová, exaltado seja o teu nome. E no nome do teu filho, o nome que está acima de todo nome, eu oro repreendendo todo o poder do diabo que está a colocar pessoas em confusão nesse período de quarentena. Todos os demônios que estão andando de casa em casa, de bairro em bairro, cidade em cidade, em Luanda, em Angola, eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro que o fogo do Espírito Santo destrua as obras do diabo. Ali em casa, quem não dormia receba paz e durma bem. Quem não tinha alegria receba alegria, que esse nome Jesus, o nome carrega. Receba no nome de Jesus Cristo, que você possa ter uma vida de oração, uma vida de meditação, que a glória que há nesse nome possa invadir a tua casa, possa invadir a tua família, possa iluminar os teus caminhos, em nome de Jesus Cristo, um nome sobre todo nome. Oh, aleluia. Eu entro na tua casa pela fé e começo a abençoar os teus filhos, e começo a abençoar o teu pão, e começo a abençoar a tua água, em nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Que tudo que estava fechado seja aberto no nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti seja dado. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Siga nossas páginas no Facebook, Igreja Tempo da Verdade. Nos siga no Instagram, Milep Tempo da Verdade. Aí por baixo vais ver os links, vais ver as páginas. Deus te abençoe. Veja mais, partilhe, a fim de que mais pessoas sejam abençoadas como você foi abençoado. Muito obrigado. Deus te abençoe.